Irmãos, a série que eu comecei, a primeira série desse ano, sobre a glória de Deus. E quero fazer uma saudação também especial àqueles que vão receber essa mensagem no YouTube. Nosso desejo é que essa palavra alcance aqueles que estão aqui no templo, mas que alcance também cada coração que puder acessar essa mensagem e que o Espírito de Deus haja de igual modo na sua vida, você que também nos acompanha no YouTube. Que Deus abençoe você, você também é muito bem-vindo. Filipenses, capítulo 2, queridos. Versículos 5 a 11. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nessa noite. Filipenses 2, de 5 a 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo ou a sua Bíblia de papel, fique à vontade, mas o texto também será projetado. O texto nos diz assim, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio a forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, e hoje, para nós que lemos esse texto, com uma finalidade. O objetivo era apresentar Jesus como um modelo. Talvez você diga, pastor, isso é uma obviedade, nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Mas eu diria para você que os nossos principais erros, as nossas principais falhas, normalmente se dão não nas coisas grandes ou maravilhosas que nos chamam a atenção, mas são nas coisas que são a base da nossa vida, o fundamento da nossa vida. Seguir a Jesus é um fundamento para quem é cristão. Esse texto, ele nos chama a olhar para Jesus e a termos atitude semelhante a dele, para que o Pai seja glorificado. Versículo 5, ele começa dizendo, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em algumas versões, tenham o mesmo sentimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude, tenham o mesmo sentimento. Em algumas outras versões, tenham o mesmo pensamento. Por que há tanta divergência em língua portuguesa a respeito do uso dessa palavra? Uma versão escolhe uma, outra escolhe outra. Porque a palavra em grego, ela não tem uma única palavra em português que seja semelhante a ela. Que ao colocarmos a palavra em português, ela traga uma mensagem completa. Porque, na verdade, está falando para a igreja ter uma atitude, ou um pensamento, ou um sentimento, ou melhor, tudo isso junto, como foi o pensamento, o sentimento e a atitude de Jesus. A melhor palavra seria uma que, ao mesmo tempo, pegasse isso tudo. Ele não apenas teve uma atitude impensada ou sem sentimentos. Não foi isso. Quando nós dizemos assim, olha, amar é atitude, então eu não preciso sentir? Não, eu sinto também. Mas eu estou querendo enfatizar que apenas sentir não é uma projeção correta de um amor. Mas não é assim, eu faço, mas eu não sinto nada. Você quer um amor assim?
que as pessoas fazem sem sentir? Ninguém quer. As pessoas sentem, as pessoas internalizam, as pessoas têm atitudes. Elas sentem, elas pensam, elas agem. E é isso que Jesus fez. Ele teve sentimentos, ele teve pensamentos e intenções muito claras. Mas ele não apenas ficou com isso dentro dele, internalizado nele. Ele agiu, ele teve a atitude correta, que o texto vai dizer qual foi. Então, o que a igreja deve imitar? Atitude, pensamento, sentimento. O versículo 6, ele começa a explicar o que Jesus fez. E o texto diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Jesus é 100% Deus. E quando ele nasce de Maria, ele acrescenta a humanidade à sua existência elevada, a mais elevada, a sua existência espiritual. Ele acrescenta a humanidade à sua pré-existência eterna espiritual. Ele já existia da forma mais elevada que um ser pode existir. É bom, eu sei que você sabe, mas eu quero enfatizar que ele é o Criador de todas as coisas. Que tudo que foi feito por ele, foi feito por meio dele, foi feito para ele. Nada do que foi feito sem ele, sem a participação dele. Mas ele não apenas criou, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não criou algo que ele desse corda e rodasse sozinho. Ele continua sustentando a sua criação. Todos nós, e toda a natureza, se fôssemos deixados sozinhos, à mercê de nós mesmos, nós sucumbiríamos. Esse texto começa dizendo que esse, que é o Criador, que é o sustentador de todas as coisas, que é soberano, que vivia sobre a forma mais elevada que um ser pode viver, num determinado momento da vida dele, por amor, para cumprir um propósito eterno da trindade dele, do Pai e do Espírito, ele renunciou a essa existência mais elevada e permitiu nascer do ventre de uma mulher e permitiu que ela o tomasse nos seus braços e o alimentasse no seu seio. Ele se tornou vulnerável. Ele veio, mas ele não veio na condição de, olha, eu não preciso, eu sou o Senhor. Por isso que o texto fala que ele não se apega a essa condição, ainda que ela permaneça, ele continuou sendo Deus, mas para cumprimento da missão, ele se torna vulnerável pela renúncia que fez. Quem gosta de ser vulnerável? Ninguém. Nós gostamos de ser fortes, inabaláveis. Às vezes, quando eu quero aborrecer minhas filhas um pouquinho dentro do carro, numa dessas milhões de carona, de leve busca, e elas perguntam para mim assim: tudo bem, pai? Aí eu respondo: sempre bem. Sempre bem. Às vezes elas se irritam com a minha resposta, às vezes elas riem, às vezes elas têm várias reações. Sempre bem. É o inabalável, né? Claro que não é, mas eu quero vender essa imagem para irritá-las um pouquinho de vez em quando. Sempre bem. Mas isso é uma verdade da nossa pequenez, da nossa carnalidade. Nós queremos ter autonomia, nós queremos ter domínio, nós queremos ter controle. Por isso que de manhã eu usei um exemplo, e tenho certeza que você conhece, ou já ouviu de pessoas assim, ou talvez você mesmo fale. Você quer viver até quando? Quer viver até os 100 anos? Quer viver até os 90? 110?
Eu me lembro, eu desci conversar com o Oda. O Oda tem planos de longevidade lá no topo. Você quer viver até quando? E as pessoas respondem, até quando eu não precisar ficar pelas mãos de ninguém. Já ouviu isso? Já. Talvez já tenha falado. Você quer viver até quando? Eu quero viver até que Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu não preciso ficar pelas mãos dos outros. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Mas esse eu não quero dar trabalho para ninguém, ele pode ser entendido também assim, eu não quero ser tão vulnerável a ponto de depender de ninguém para as minhas necessidades básicas. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele renunciou a tudo para se vulnerabilizar, para se fragilizar, para depender dos processos naturais da condição humana. Ele precisava se alimentar? Precisava. Quando era bebê, leite materno. Ele precisava de beber água? Precisava. Precisava dormir? Precisava. Ele se cansava? Cansava. Mas ele tinha emoções? Tinha. Ele chorou a perda de um amigo? Sim. Ele se irritou com o que estavam fazendo no templo? Muito. 100% homem ele foi. Ele era alguém que se nós pensarmos, nós normalmente avaliamos assim, será que Jesus é tão humano quanto eu? O que nós fazemos sem pensar? Nós nos colocamos como modelo de humanidade. Eu sou o modelo e eu meço, eu sou a métrica, eu sou o padrão, eu sou a guia. Vamos ver se ele é o ser humano mesmo, se ele tiver os elementos que eu tenho. Mas, na verdade, sem sombra de dúvida, porque a Bíblia é clara nisso, Jesus é o modelo perfeito de ser humano. Todas as fragilidades que um ser humano enfrenta, a condição de Jesus, enquanto homem, ele enfrentou. Pastor, mas ele sabe o que é ser traído? Bom, ele sabe. Ele sabe o que é ser. Ele sabe o que é ser amado? Sim, ele sabe o que é ser amado. Ele teve amigos? Sim, ele amou seus amigos e deu sua vida por eles. Ele os protegeu. Aquele que era o ser mais elevado, agora está nos braços de uma mulher tão jovem, que vai cuidar dele, vai amamentá-lo, vai protegê-lo, e esse menino vai crescer, e o crescimento dele vai respeitar todas as fases de crescimento do ser humano. Por que estou enfatizando isso? Porque normalmente nós não olhamos para o tamanho da renúncia. E esse texto deixa claro uma coisa: para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai, e eu quero dizer isso muito seriamente, irmãos, especialmente se você tem cogitado servir ao Senhor, se você tem cogitado uma vocação, um chamado de Deus para a sua vida. Há um princípio aqui. Qual que é o princípio, pastor? É que todos precisam renunciar para fazerem a vontade do Pai. Se você vai renunciar muito ou se vai renunciar pouco, depende do que você tem. Se você tem muito, você vai ser convidado a renunciar muito. Se você tem pouco, você vai ser convidado a renunciar o seu pouco. E Jesus, ele tinha tudo. Ele renunciou a tudo. A glória do Pai, que vai ser descrita no final do texto, desse segmento que lemos, ela está diretamente ligada a dois fatores: renúncia e obediência. A partir do versículo 7 diz assim, ele não ficou agarrado a essa ideia, essa posição, ele não ficou agarrado à posição, não, eu sou o Deus, Criador e tal, nunca vou me submeter a isso.
Muitas vezes nós nos agarramos à posição, nós nos agarramos à função e deixamos de lado o propósito. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós erramos. Porque não haverá renúncia. Quando nós não abrimos mão da posição para a glória de Deus, para que se cumpra na nossa vida a vontade do Pai, quando nós colocamos a posição como algo maior que o propósito, nós estamos indo na contramão do que Jesus fez. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de servo, em algumas versões, na que eu li de escravo, nasceu como ser humano, veio em forma humana. Eu quero parar um pouquinho aqui. Era uma necessidade que Jesus tomasse forma humana. Isso não era uma opção. Ah, não, vou dar um rolezinho lá embaixo, ver com ela. Não, não era isso não, filho. Para ele, o modo como ele sempre existiu não permitia que ele fosse escravo. Não permitia que ele fosse servo. Como é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador, sustentador de tudo, a rocha, o Eterno, o Santo, o Deus Todo-Poderoso, seria servo se ele não assumisse a condição de homem? Porque isso é dado aos homens, não a Deus. Ele toma a condição, ele assume, ele acrescenta a humanidade à sua existência para que se cumprisse nele o que está dizendo, para que ele se tornasse servo, escravo, modelo, padrão para os seus discípulos. O que ele ensinou para os discípulos? Qual o maior de todos? Aquele que serve a todos. Você quer liderar com influência? Sirva as pessoas. Em qualquer área da vida. Isso não é ministério apenas. Isso não é na igreja que é assim. É um princípio. Quando você serve pessoas, você influencia pessoas e você lidera pessoas. Você lidera pela influência, você lidera pelo modelo. Pessoas que influenciam muitas pessoas, lideram muitas pessoas. Pessoas que influenciam poucas pessoas, lideram poucas pessoas. Mas o princípio é esse. Esse é o modelo de Jesus para os seus discípulos. O texto avança e diz que ele então assumiu a forma de servo, de escravo. O versículo 8 diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não teve nenhuma preocupação em ser humilhado. A gente não vê Jesus. Não, ó, cansei disso aqui, não dá mais para mim, esse negócio de cruz, tá, já fomos longe demais. Tá bom até aqui. Estava vivo até hoje. Nós não teríamos salvação. Mas ele não precisava experimentar o que experimentou. O texto diz que ele foi obediente até a morte e faz um destaque: morte de cruz. Que era uma morte em que a pessoa era contada como um bandido, como um marginal, como um vagabundo. A pessoa era contada como uma escória. Eu até de manhã contei uma história que me chama muita atenção. Um homem chamado Espartaco, ele liderou uma revolução. E talvez tenha sido a maior revolução que os romanos tiveram mais dificuldade de conter. Mas quando o grupo dele foi dominado, na Via Ápia eles colocaram mais de 6.000 homens crucificados. Era como colocar isso na João Colim, na Blumenau, numa via em que todos pudessem ver. Aquilo era um espetáculo. Um espetáculo do sofrimento de pessoas que
ficaram à margem. Olha o que esse texto está mostrando para nós, querido. Que queridos, aquele que vivia sobre a forma mais excelente, ele renunciou, ele se fragilizou, ele escolheu estar entre os homens. Mas não apenas isso, ele veio para um povo. Esse povo dominava, esse povo era rico, esse povo dominava o mundo inteiro. Não, esse povo era escravo de um outro povo. Ele se permitiu isso. Mas não apenas isso, ele amou até o fim. E ele permitiu receber. Amou outro líder religioso de qualquer religião que tenha deixado a sua condição para estar entre aqueles a quem ele amava e servia, não haverá. Não haverá. Esse é o modelo. Eu quero contar uma história para os irmãos. Os irmãos conhecem o Caleb. Muitos aqui conhecem. Se Deus permitir, estará em junho também conosco, para a glória de Deus. Quando o Caleb foi para... Ele já era missionário, mas ele era missionário na América Latina. E quando ele foi para o seu treinamento para o mundo muçulmano, e eu fiquei um pouco... não preocupado, mas assim, surpreso e impactado, essa é a verdade. Impactado por uma decisão que ele tomou. A organização missionária da qual ele fazia parte permitia que ele pudesse morar numa casa dele, ele, a esposa, e aí eles poderiam morar ali, eles estudaram o idioma e viver a vida deles. Ele não quis isso. E aquilo me chamou a atenção. Por que você não quer isso? Ele falou... eu quero morar numa casa com muçulmanos. Na época não tinha Airbnb, mano. Não tinha isso, não. Mas era como se fosse isso. Então, eles tinham um quarto, um banheiro, eles usavam as dependências de uma casa, morando dentro do contexto de uma família com muçulmanos. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ele me respondeu assim, esse modelo é o modelo de Jesus. Eu quero comer o que eles comem. Eu quero entender o cotidiano deles. E eu quero acelerar esse processo e o melhor jeito é estar com eles. Eu não sei se ele receitaria isso hoje para os missionários em treinamento. Mas eu sei que eles foram resilientes, ele e a Wanda, o suficiente para permanecerem um tempo grande ali. E ele acelerou muito o processo da aquisição cultural dele. Mas me chamou muita atenção, porque ele entendeu que esse modelo da renúncia a um direito de ter a sua privacidade, a sua casa, só ele e a esposa, etc, etc, etc. Porque o modelo de Jesus que ele entendia naquela altura o chamava para essa renúncia. O modelo de Jesus te chama para qual renúncia hoje? Qual que é a renúncia que o Senhor está te chamando hoje? Mais elevado, morto como um bandido, torturado, humilhado, exposto. Se o texto parasse aqui, nós éramos os mais infelizes de todos os homens. Mas o texto avança e diz assim, 9. Por isso, porque ele renunciou, porque ele obedeceu, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Ele vinha descendo, chegou ao ponto, agora ele começa a subir, e Deus o eleva à posição maior, e dá a ele uma autoridade suprema e absoluta sobre toda e qualquer autoridade. Versículo 10, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Quer texto mais claro? E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. Imagine a cena. Jesus, glorioso, atrás dele a igreja. E ontem no PGM eu aprendi muito com os meus irmãos, eles disseram para mim assim, pastor, naquele dia vai ser muito fácil dobrar o joelho diante de Jesus. Aquele dia vai ser moleza. Difícil é dobrar agora. Você tem dobrado os seus?
naquele dia de glória e poder e majestade, soberania, vai ser fácil dobrar os nossos joelhos. Então imagina Jesus, a igreja dobrada, adorando, declarando, os anjos adorando, mas diante de Jesus, uma multidão dos que não creram. Dobrados, confessando que de fato Ele é o Senhor soberano. Construiu a cena, ela é linda e dura. Ela é incrível e trágica. Porque naquele dia, a porta da graça, do perdão e da misericórdia estará fechada. O apogeu, aquele que renunciou e obedeceu, estará diante de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as cores, de toda a condição social, intelectual, de formação educacional. Todos estarão diante dele. Todos. Confessando a soberania, o senhorio, a majestade dele. Mas eu quero terminar como o texto termina, e eu quero respeitar o texto. O texto poderia ter terminado aqui. Mas em todo o tempo, o propósito de Jesus, ao renunciar e obedecer, não é que ele, olha, eu vou renunciar e vou obedecer. Sabe por quê? Porque um dia vai estar todo mundo ajoelhado declarando quão grande eu sou. O santo. Santo para sempre. É por isso que eu vou renunciar e é por isso que eu vou obedecer, para todo mundo declarar que eu sou santo para sempre. Que eu sou o Senhor mesmo. Eu vou pagar esse preço aqui, mas lá na frente eu vou colher esse fruto, vai ser incrível. O texto mostra outra coisa. Toda renúncia, toda obediência, toda entrega tinha um motivo em mente, que é maior, inclusive, que salvar pessoas. Normalmente, na nossa teologia, a gente diz assim, olha, ele fez tudo o que fez porque ele me ama tanto, ele quer me salvar. Isso é verdade, irmãos. Isso não é mentira. Mas esse não é o fim. O fim é outro. É que nesse dia da apoteose dele, o objetivo vai continuar a ser o mesmo. O mesmo do dia que ele tomou forma humana. O mesmo do dia que ele permitiu ser cuidado. O mesmo do dia que ele permitiu ser crucificado. A glória do Pai. Esse é o modelo que Paulo queria para a igreja. Que é em tudo, na dificuldade, na renúncia, na obediência, na luta, ou no momento da exaltação, a glória é e seja sempre ao Pai. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a avaliar a sua vida com Deus. Eu quero te convidar agora a você avaliar a sua vida diante daquilo que você recebeu de Deus nessa noite. Eu quero te convidar agora a avaliar a sua vida e responder a seguinte pergunta: o que você precisa renunciar para a glória do Pai? O que está empatando a sua vida espiritual? O que está atrasando o seu relacionamento com Deus? O que está atrasando o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida e na sua família? Porque esse é o modelo de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a se arrepender. Eu quero te convidar nessa noite, com muita verdade no seu coração, dizer: Pai, a palavra do Senhor me atingiu em cheio nessa noite. E eu tenho tido muita dificuldade em fazer renúncias, concessões, entregas. Eu tenho tentado o domínio, o controle. E isso em nada glorifica o teu santo nome.
Eu quero aprender a depender. Eu quero ser vulnerável para a glória do Senhor. Na minha dificuldade, na minha luta, na minha dor, ou nas minhas conquistas e vitórias, eu quero, antes de tudo, que o Senhor seja exaltado, glorificado, bendito, eternamente. Que as minhas lutas, os meus sofrimentos, as minhas lágrimas, mas as minhas vitórias, as minhas conquistas, os meus sorrisos, sejam todos em louvor a Ti. Apontem para o Senhor, revelem o Senhor, revelem o Teu amor. Essa palavra encontra lugar no seu coração nessa noite. Essa palavra encontra lugar na sua vida nessa noite. Você é alguém que Deus está chamando para renunciar, para rever conceitos. Eu quero te convidar nessa noite a sair daqui transformado pela graça e pelo perdão de Deus. Quero orar pela sua vida. Senhor, muito obrigado por Tua palavra tão clara. Muito obrigado por Jesus, um modelo tão claro, cristalino, Deus. E que nos confronta a todos nessa noite, porque nós de fato temos dificuldade para renunciar, Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus, meu Pai. Certamente existem pessoas aqui nesse lugar atingidas em cheio pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Eu quero rogar por elas nessa hora. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que todos aqueles que têm um coração quebrantado e arrependido nessa hora recebam de Ti o perdão e o renovo para seguirem em frente, para olharem para frente com esperança, para servirem ao Senhor no dia da maior dificuldade, dor, mas também servirem ao Senhor de Te adorarem no momento da alegria e da conquista. Que em tudo, Deus, nós vivamos, nossas famílias vivam para a honra e glória do Teu santo nome. Quero te convidar a ficar de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, mas eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoramos o Seu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso.
nome.